Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Anísia Ontem. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que me seguem, sempre pedindo para que vocês deixem o like, se gostei ou não gostei, e compartilhem se gostaram. Se não gostaram, espero que vocês me tragam uma luz para que eu possa melhorar. Na sequência, no episódio passado, eu estava falando sobre a última viagem de Jesus. Foi quando Jesus ele sai de Betânia, da casa de Lázaro, e vai para a Judéia, onde ele evidentemente sabia o que eu esperava, mas mesmo assim ele foi. Aí lá também falei que tinha ele achou um burrinho ali, montou, e aí o povo começou a saudá-lo como se ele fosse um rei. Realmente ele é. E na sequência, Jesus ele passa então a conversar com os discípulos acerca de tudo aquilo que ia acontecer, porque Jesus sabia, ele já tinha ciência do que dali para frente iria acontecer. Então ele fala para os discípulos coisas bem importantes. E uma coisa que eu achei bem interessante, que ele diz assim, nós estamos no versículo 13, que o Pai sabia, o Pai tinha depositado nas suas mãos a responsabilidade sobre a humanidade. E como ele veio desse Pai, então ele veio para essa missão. E aí Jesus faz uma coisa inesperada. Os discípulos estão reunidos ali naquela casa e Jesus vai, pega uma bacia com água, põe uma toalha na cintura e aí ele começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugar. E Pedro, quando ele viu essa atitude de Jesus, ele ficou assim perturbado, porque Pedro sabia realmente da hierarquia de Jesus e o que ele representava nessa missão que era ele fisicamente entre nós aqui na terra. Então Pedro vai falar para ele assim: Senhor, você vai lavar os meus pés? Então ele pergunta, né? E Jesus falou assim: o que eu faço você não sabe agora, mas você vai saber depois. E aí Pedro diz assim: nunca o Senhor vai me lavar os pés, antes eu te lavarei os pés. E aí Jesus fala para ele: se você se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aqui vem uma grande lição no sentido, por que lavar os pés? O que significa? Qual a simbologia disso? Lavar os pés significa saber caminhar de pés limpos, não importa quão sujo seja o caminho. E isso tem que estar muito fixado na nossa mente, porque nós que aqui estamos aprendendo através dos nossos erros e acertos, nós temos sim que permitir que Jesus lave os nossos pés, para que nós possamos caminhar em trilhas poluídas, sujas, mas fazendo parte do corpo missionário de Jesus, porque é isso que nós queremos. Afinal de contas, hoje nós já temos certeza, consciência disso. Nós queremos seguir junto com Jesus, nós não queremos vir atrás, nós queremos estar do lado, fazendo parte de toda essa manifestação dele, nesse momento em que ele não está conosco fisicamente, mas nós somos os seus representantes. Fisicamente, então, pertence a nós essa caminhada. E evidentemente que ele está conosco, embora nós não o vejamos, porque os nossos olhos ainda têm uma dimensão muito limitada. Então nós conseguimos ver aquilo que os 5 sentidos compreendem e só, mas ele está muito próximo de nós. E aí Pedro fala assim: mas então, já que o Senhor vai lavar os meus pés, por que você não lava as minhas mãos e cabeça? E aí Jesus falou: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois o resto do corpo está limpo.
isso daí é claro. Quando nós trilhamos por caminhos difíceis, mas nós não nos enlameamos nessa trajetória, evidente que a nossa cabeça, as nossas mãos, elas também estão purificadas. Porque nós não nos contaminamos, porque a nossa cabeça já sabe o que é certo, o que é errado, nós já temos o discernimento daquilo que nós devemos trilhar nessa jornada de aprendizado. E aí Jesus fala assim, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele tomou as suas vestes, porque evidentemente ele tirou a sua túnica e tal, e se assentou à mesa e disse: vocês entendem o que eu fiz? E aí eles não dizem assim, entendo, não entendo. Então Jesus já começa a falar com eles assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês dizem bem porque eu sou. Então é mais uma afirmação do eu sou. E Jesus continua, né? Ora, se eu sou senhor e mestre, e eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, ou seja, ajudar na caminhada, auxiliar nessa caminhada que não é fácil. E assim nós vamos vendo que Jesus vai nos deixando nas entrelinhas aquilo que nós devemos realmente trilhar, caminhar, realizar. Aí ele diz assim: na verdade eu digo que não é o servo maior que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E aí ele coloca então a hierarquia certinha. Então ele diz aqui, né? O servo não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Mas mesmo dentro dessa escala de valores hierárquicos, nós temos que entender uns aos outros, receber as ordens que vêm de cima e cumprir. E nesse momento que Jesus falou, vocês me chamam de mestre e senhor, e vocês dizem o certo, porque eu sou. E aí então nós vamos entender que dentro da nossa hierarquia social, nós temos sim pessoas acima de nós, mas principalmente na questão da espiritualização do ser, porque Jesus, ele sabe perfeitamente que nós não precisamos, por exemplo, de um dirigente que nos dirija ali nesses caminhos aqui. Não, nós temos o livre-arbítrio e nós temos que aprender a fazer a nossa administração e ajudar uns aos outros, lavando os pés, ou seja, ajudando na caminhada que nos compete a fazer. E aí ele continua dizendo assim: se vocês sabem essas coisas, vocês são bem-aventurados se assim procederem. Então nós temos já a iniciativa aí que Jesus nos deixou, então é só dar sequência em tudo isso que nós estamos fazendo. E aí então ele fala assim, uma coisa que todo mundo acha que Judas foi o grande traidor, que Judas era o traidor de Jesus, né? Judas estava ali porque ele fazia parte também dessa missão, e a parte dele era mais espinhosa, era mais complicada, porque seria ele que ia dar o start para que acontecesse tudo o que deveria acontecer. Como eu já falei também em vídeos passados, se Jesus não tivesse passado por todo esse caminho, por toda essa sequência de fatos, nós não teríamos condições de estarmos aqui falando sobre ele, porque tudo teria sido esquecido. Tantos outros também passaram por momentos difíceis, mas foram esquecidos. E aqui, na verdade, então, nós temos que Judas, então, tinha esse papel fundamental. Porque ele diz assim, eu bem sei porque eu escolhia todos vocês. Então, ele está falando isso para os discípulos. E agora ele diz, né? Mas tudo tem que acontecer do jeito que tem que ser, para que quando acontecer, vocês acreditem que eu sou. Novamente ele fala, eu sou. Na verdade, eu digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe. E quem me recebe,
recebe também aquele que me enviou. Então aqui também temos essa, quando nós decidimos fazermos parte dessa, vamos dizer assim, dessa grande equipe de Jesus, desse grande exército de Jesus, em favor, em benefício da humanidade, então nós aceitamos aquele que o enviou. E aí, quando Jesus começa a falar tudo isso, ele entra num grau de emotividade. E aí ele fala que ele se turba, que diz assim, em espírito. E ele fica muito triste porque ele sabia que Judas seria tratado como um grande traidor e traria para ele o peso de uma culpa muito grande que se estenderia assim por séculos. E realmente aconteceu. Eu acredito que eu já até falei que tem o Evangelho de Judas, que é muito interessante, inclusive foi refutado pelo Vaticano. E esse Evangelho de Judas, que foi encontrado nos escritos do Mar Morto, Jesus conversa com Judas criteriosamente sobre esse momento em que eles dois passariam por um momento muito delicado. Judas por dar o start e Jesus por ser o principal que iria desenvolver tudo aquilo que iria acontecer dali para frente. E aí, Simão Pedro, ele fez um sinal, né, para perguntar de quem era aquele que ele falava. E Jesus então respondeu, né, aquele que eu der o bocado de pão molhado. Então eles perguntaram qual seria o apóstolo escolhido para essa missão. E aí Jesus explica para eles, aquele que eu colocar agora o pão molhado. E ele vai e coloca o pão molhado em Judas Iscariotes. E após então que Judas ele recebe esse bocado de pão, Jesus fala para ele, o que você tiver que fazer, vai e faz depressa. Então Jesus ordena para que Judas fosse realmente concluir essa parte difícil da sua missão. Porque não é fácil saber que você vai passar séculos e séculos sendo condenado por uma coisa que, na verdade, ele fazia parte vamos dizer assim, da estratégia que deveria se desenvolver. Bom, aqui diz que Judas tinha uma bolsa e que ele tinha... ele era, vamos dizer assim, o ministro da economia, né? Porque era ele que geria, que administrava toda a missão de Jesus. E Jesus, evidentemente, que ele tinha um gasto, tinha que ter recursos para que ele pudesse realizar tudo o que ele fazia, inclusive a movimentação de um lugar para o outro. Então, Judas, então, ele tinha esse dinheiro. E diferente do que muitas pessoas não sabem ou acreditam, ele era de família de classe bem abastada, então ele não precisaria das 30 moedas. Então, isso eu não sei. O que aconteceu nessa passagem é porque muitas coisas foram adicionadas, né? Então, aqui, Jesus então fala para ele sair e comprar tudo o que era necessário para que fizessem aquela ceia que Jesus tinha prometido. E assim que Judas saiu para fazer tudo o que tinha que ser feito, Pedro, então, vai ter ali uma reunião com eles, continuam, e aí Jesus fala para eles, filhinhos, ainda por um pouco tempo estou com vocês, mas vocês vão me buscar, e como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, por agora, porque teriam que continuar esse trabalho que, vamos dizer assim, era de suma importância. E aí ele diz, um novo mandamento eu vou deixar, e eu vos dou, né? Que vocês se amem uns aos outros
como eu também amei a vós, enquanto ele estava nesse trânsito terrestre. Então ele amou, ele teve todo o carinho com aquele corpo que ele constituiu como seu grupo primordial, que eram os 12. Então, quando Jesus fala, quando vocês mostrarem que se amam uns aos outros, nisso vocês serão reconhecidos como os meus discípulos, mas só se vocês se amarem uns aos outros. E aí também fica uma advertência para nós. Amar uns aos outros significa aceitar o outro como ele é, nas capacidades que ele tem, naquilo que ele pode doar. Nós não podemos exigir do outro aquilo que nós temos de expectativa, às vezes que nem nós conseguimos cumprir. Então, amar o outro como ele nos amou, nós temos que ter isso muito em mente, nós temos que ter essa clareza de pensamentos. E daí Simão, que era Pedro, né? Ele diz assim: Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus responde para ele: para onde eu vou, você não pode ir agora, mas depois você poderá me seguir, porque não era a hora de Pedro ainda. E aí o Pedro respondeu, né? Porque eu não posso te seguir agora? Por você ou pelo Senhor eu darei a minha própria vida. E Jesus falou assim: você dará minha vida por mim, sim, é verdade, isso acontecerá. Mas, na verdade, eu digo que não cantará o galo 3 vezes enquanto você não tiver me negado 3 vezes. E aqui nós vamos vendo que realmente Jesus sabia com antecedência aquilo que ia se desenrolar dali para frente. Ele conhecia o ponto nevrálgico de cada um, assim como ele conhece o nosso ponto nevrálgico, as nossas deficiências. Então, quando Jesus fala isso para Pedro, eu digo que Pedro sempre é o grande representante da humanidade, porque nós temos muitos traços que Pedro mostrava, aqueles rompantes, aquelas coisas. Então, quando Pedro garante que vai ficar do lado dele e tal, e Jesus fala, não é bem assim. Então, nós também temos que observar quantas vezes nós negamos Jesus. Quando nós não amamos o próximo, ou por muito se amarem, serão reconhecidos como os meus seguidores, os meus discípulos. Então, como anda nossa compreensão com os nossos semelhantes? Como que anda a nossa paciência e a nossa compreensão em relação a esses que muitas vezes trazem conflitos? Mas isso sempre vai acontecer porque nós colocamos expectativas demais no outro. Aquilo que nós achamos que nós temos toda a capacidade, e muitas vezes não temos. É um erro de desconhecimento naquilo que sempre digo, o autoconhecimento ele é importantíssimo. Então, conhece-te a ti mesmo é fundamental para que nós tenhamos aí os passos certos de pés limpos nessa jornada que nós estamos atravessando. E num momento muito sensível do nosso planeta, da nossa regeneração, daquilo que a humanidade captou como ensinamento desse mestre que nos trouxe e nos traz todos os dias, vamos dizer assim, normas de condutas para que nós tenhamos sucesso. Hoje, muito se fala de prosperidade, mas na verdade nós temos que procurar a nossa prosperidade espiritual. É o que está em alta mesmo. Porque nós estamos numa situação, num momento do planeta Terra, onde nós que somos os atores principais desse grande cenário, nós precisamos realmente trazer à tona aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós depreendemos. Então, se eu começar a falar novamente todas as passagens de Jesus, nós vamos entender cada vez mais, com mais profundidade, porque nós vamos abrindo um campo onde nós vamos explanando ou expandindo o nosso conhecimento, o nosso entendimento. Então, nossa reflexão semanal é essa. Nós estamos amando como Jesus falou?
nós estamos entendendo a nossa caminhada em relação às diferenças que nos cercam dos nossos semelhantes dentro de todas os lugares onde frequentamos, o nosso meio de trabalho profissional, o nosso círculo onde nós vamos fazer a nossa devoção de fé. Será que nós estamos atingindo esse modelo que Jesus fala? Porque aqui ele também falou que nós temos que olhar o que ele fez, porque ele é o exemplo maior. Então ele é o nosso modelo e guia, como eu sempre digo. Então nossa reflexão é essa. Agradeço a todos vocês, mais uma vez peço que deixem o like, o seu comentário e compartilhem o vídeo. E até a próxima, uma ótima semana com muita luz e paz. Grande beijo.